Olá, nós estamos aqui no canal Papo em Casa com mais uma entrevista para o movimento Homens Não São Inimigos. E o meu entrevistado de hoje é o professor Paulo. Posso te chamar de professor? Por favor, fique à vontade. Aliás, conta pra gente aí todas as suas credenciais, seus títulos, porque eu não quero errar nenhum. Legal. Então, Obrigada. Imagina. Primeiro, obrigada por você estar eu que aqui. agradeço. Eu que agradeço. Sou o professor Paulo Tessarioli, como você estava falando do professor, né? Então, eu me refiro a ser professor porque é o que eu mais faço, fora a atividade de consultório. Então, eu acabo trabalhando muito com aulas, né? Então, o ensino na área de sexualidade, sexologia, educação sexual, embora a educação sexual não seja uma das minhas formações, mas terapia sexual também, né? Então, acabo transitando por esse universo, o universo do ensino, né, e da aprendizagem em sexualidade, porque a gente está sempre aprendendo. Então, tenho formação em terapia sexual, pós-graduação em terapia sexual, tenho o título de especialista em terapia sexual por causa dessa pós, né? Tenho também o título de sexólogo, um título que a gente criou, né? A grosso modo, assim, a gente sabe que tem um monte de gente que coloca uma Bíblia embaixo do braço, um livro embaixo do braço, na área de sexualidade, e começa a falar que é sexólogo por aí. A gente também criou o título para dar uma organizada nesse setor, né, que é um setor que só cresce, né, com muitos profissionais entrando cada vez mais nesse setor da sexualidade, na área da sexualidade, da sexologia. Então, de lá para cá, ou seja, mais uns quase 20 anos que a gente está nesse trabalho de ensino e aprendizagem na área de sexualidade. De lá para cá não parou, só cresceu. E estamos até onde a gente conseguir ir. Que bom, e tomara que cresça muito, pois né? É. A gente precisa de muita gente falando Precisamos. sobre isso. Ô Paulo, e conta pra gente como é que foi a sua educação? Essa coisa da cultura machista, como que você aprendeu o papel do homem na sociedade? Sabe, Joana, refletindo sobre isso, eu não aprendi. Até hoje eu fico questionando, né, se houve algum tipo de aprendizado durante a minha formação enquanto homem, né? E o que eu tenho assim como referência são lembranças de alguns homens que marcaram a minha vida. Um deles foi meu pai, né? Mas o meu pai pouco contato tinha diário comigo, porque era um homem que trabalhava muito e, embora fosse funcionário de um banco, né, que é o Banco do Brasil, onde ele começou e onde ele finalizou, então só teve um único trabalho, com carteira registrada, aquela coisa toda que a gente costuma dizer, né? Mas ele ficava basicamente fora de casa por muito tempo, durante o dia, e à noite chegava já quase com a gente já prontos para, ou quase relativamente prontos para o dia seguinte, para dormir, para ter atividade no dia seguinte de aula e tudo mais. E aos finais de semana que eu tinha mais contato com ele. Então era aí que eu tinha um pouco mais, né, de contato com essa masculinidade que vinha por meio dele. Porque eu era filho único, como eu sempre costumo dizer, filho único, em razão de termos 3 filhos, tiveram 3 filhos meus pais, mas os meus 2 irmãos não se relacionavam comigo. Então, 2 irmãos mais velhos, que eu acho que me viam como se fosse um bebê, porque a diferença de idade, embora não fosse muita, quando eu nasci, eles já tinham, um já tinha quase 4, 5 anos, e o outro já tinha 7, quase 8 anos. Então eles não brincavam comigo, né? Poucos se relacionavam comigo, e a minha mãe, provavelmente por ser o filho caçula, né? Minha mãe grudou de tal forma em mim, e eu também na minha mãe, estava começando a se desenvolver, que ficava mais com ela do que com os meus irmãos e com meu pai, que trabalhava muito, como eu falei, quase pouco via durante a semana, né? Então, era mais aos finais de semana. Então tive um contato muito grande com as mulheres. Isso era muito comum, tá sempre rodeado por mulheres. Mulheres porque minha mãe ia no salão de beleza, levava eu junto, porque eu não tinha com quem deixar, né? Quando estava em casa, ficava junto com a minha mãe, né? Então, o tempo todo com a minha mãe. Minha mãe me ensinou a ler e escrever, por exemplo. Né? Fui alfabetizado praticamente por ela no começo, né, da alfabetização. Fui para a escola com 5 anos. Né? Então não tive, como hoje se tem muito, né? Há muitos anos, né? A educação infantil se processa na escola. Né? Na minha casa foi em casa a educação infantil. Né? Eu fui para a escola já no pré, quase na primeira série. Então já fui para a primeira série praticamente alfabetizado por ela. E até a letra era muito parecida com a dela. Me recordo disso até quando apresentei a lição de casa.
a professora, fala para mim, foi sua mãe que fez a lição de casa? Tadinho. Fui eu, professora. Não, foi a sua mãe. Essa letra aqui está muito bonita. Né? Então, eu não tinha referências desse universo masculino logo na infância. Né? Então, um dos primeiros homens que eu tive como referência de masculinidade foi meu pai. E meu pai era muito jovem ainda. Então, meu pai era uma pessoa que, como trabalhava muito, quando chegava em casa, imagina, com 3 filhos, né? Chegava em casa muitas vezes pelas tampas, né, de preocupação e de nervosismo durante o dia de trabalho. Não queria saber de muita encheção de saco, não. Né? Eu lembro de uma cena clássica do meu pai, quando percebia que os humores não estavam muito controlados em casa, que a molecada estava um pouco agitada, meu pai tirava um quadro da parede e colocava cinta. Não falava nada, era só dessa forma que ele se apresentava para nós quando chegava em casa. Eu, particularmente, não apanhei do meu pai. Foram raros os momentos que eu percebi algum tipo de ação nesse sentido. Mas os meus 2 irmãos, eu lembro que levaram alguns safanões e algumas cintadas. Né? Mas assim, grosso modo, eu diria para você que o aprendizado se deu muito mais por ter contato com modelos, de alguns homens que para mim foram modelo, né? Foram modelos. Então meu pai, aí ainda na escola, professor de educação física, que era um professor homem, né? Porque no magistério a gente tem a presença maciça de mulheres, né? O magistério, principalmente nas primeiras séries, né? Iniciais, e depois desse professor de educação física, que se acompanhou por muitos anos, até a 8ª série mais ou menos. Esse teve uma participação muito, muito interessante. Pra você ter uma ideia, eu aprendi até a tomar banho com ele. Nas aulas de educação física, quando a gente estava em dias de chuva, a gente tinha aula dentro da sala de aula, porque a quadra era aberta. Sim. E tinha aula de educação física. Dentro Educação física mesmo. Higienização, como se higienizar, como cuidar do corpo, por que tem que cuidar do corpo. Bacana. Né? Bacana. Bacana. Para não ficar com chulé. Legal. E aí ele conversava com a gente. E esse professor passava essa ideia do Sim, que é ser homem? Sim, porque imagina, poucos eram os homens que estavam dentro do magistério, na época que a gente estava ali como criança. E ele se sobressaía, né, no corpo docente. Se não me falha a memória, talvez era ele, mais um ou outro professor, um de história, talvez. Matemática. Mas matemática eram mulheres que me deram aula. Mas física, né? Então um ou outro professor ali que se sobressaía. E também eu estudei numa escola que eram poucos alunos em sala de aula. Então também eram poucos os meninos. A gente tinha mais a convivência com as meninas em sala de aula. Uma escola particular, aqui de São Paulo, um bairro nobre de São Paulo, que hoje ela não existe mais, essa escola. Mas é uma escola que assim tinha, até por filosofia, ter poucos alunos em sala de aula. Tá. Para ter um melhor aproveitamento, né, e uma maior dedicação na hora de ensinar aos alunos. Né? Então, tinha a presença das mulheres como professoras, as meninas como alunas, eu, né, sempre junto com a minha mãe ali, que estava sempre em ambientes femininos. Então, os poucos momentos que eu tinha com os amigos, poucos, com professores, homens. Então, nesses momentos que eu tinha talvez contato um pouco com a masculinidade, e aí, no contato com a masculinidade, eu percebi isso, depois que eu estudei, né? Depois que eu vinha estudar sobre isso, eu percebia que aí as ideias, a formatação da masculinidade vinha acompanhada desse viés que a gente chama de machismo, né? Então, era mais ou menos assim como que eu aprendi isso depois fazendo algumas leituras, um livro que eu gostei muito, O Mito da Masculinidade, de Sócrates Nolasco. Então, eu percebia claramente o que estava nas páginas do livro depois de adulto, quando eu fui ler, né? Então, algumas coisas que a gente não podia falar não, né? Então, se uma menina investisse, né, cantasse a gente, tal, viesse para cima, não podia falar não, né? Se a gente tivesse incomodado com alguma coisa, tinha que aguentar, né? Não pode falar que não aguenta, né? Se alguém começa a encher o saco, põe apelido, fica fazendo bullying, batendo em você, oprimindo você e tal, você tem que aguentar. Se você não aguenta, você é mulherzinha, né? Então, claro que era mais ou menos assim a relação direta que se estabelecia, de forma velada muitas vezes, e às vezes de forma explícita mesmo, né? Ah, não aguentou, começou a chorar, né? Ih, né? Não é de nada, tal. Então, tinha esse contato. Claro, não sempre. Isso não era
cotidianamente. Mas os marcadores, talvez, que me fizeram depois pensar como adulto, né, que isso eram manifestações do tal do machismo, né, era nesse momento. Né? Tá. E a gente se endurece com isso, né? Se enrijece. E de que forma que isso atrapalhou a sua vida, Paulo? Você sente que atrapalhou? E atrapalha? Recentemente eu descobri que corporalmente, do ponto de vista corporal, eu estava e me referia sempre a muita tensão corporal. Não que eu não tenha mais, mas diminuiu, diria para você, uns 80%, quase 90%. Diminuiu muito, por causa da percepção corporal que eu adquiri. Com um trabalho que, assim, a priori não tinha nenhum sentido para mim no começo, mas que depois começou a fazer todo sentido, que era a percepção do corpo em movimentos que você faz do corpo, em momentos que você está, por exemplo, sentado ou em pé. Né? Então, o quanto que eu usava de musculatura, né, desnecessariamente, o quanto que eu usava, por exemplo, de tônus muscular, desnecessariamente, e o quanto que isso foi gerando problemas para mim mesmo, no meu corpo, que eu não sabia. Né? Então, esse molejo, né, de ter mais molejo no corpo e tudo mais, são coisas que eu particularmente não parava para pensar, que tinha a ver com essa história, ou com essa trajetória, né, de como me construir, né, como homem. Né? Então, meu pai não dançava, né, meu pai era muito duro fisicamente, né, mas ao mesmo tempo afetuoso. Tá. Então, isso que era um balanço interessante. Né? Então, eu peguei um pai rígido do ponto de vista corporal, tenso, muito tenso, como falei do exemplo da cinta, né? Então, era muito jovem ainda e era muito tenso do ponto de vista emocional e físico, mas muito afetuoso, muito amoroso com os filhos. Então, beijava a gente, abraçava a gente. Que bom, né? Então, tinha esse contato físico. Então, voltando para a sua pergunta, tudo muito misturado, sabe? Né? Então, eu não tive muita clareza do que estava acontecendo comigo durante esse processo de construção da minha masculinidade. Mas eu percebi esses momentos em que o machismo entrava ali e deixava a coisa meio torta. Agora, o mais curioso nessa história toda, fazendo reflexão por causa da sua pergunta, eu aprendi muito, mas muito mesmo. Espero que ela não assista a entrevista, mas aprendi muito sobre machismo com a minha mãe. Tá. Tu, aprendeu exatamente o quê? Com falas dela, com comentários dela. Fala machista dela. Sim, o tempo todo. Porque ela se colocava no lugar de mãe, que ela era, na relação com a gente. Então, ao se referir tanto a homens quanto a mulheres, volta e meia os comentários passavam por esse tratamento machista, né, por esse olhar machista, né, por uma desqualificação muitas vezes do homem e da mulher. Né? Então, tipo, o homem que fica só atrás de mulher, né, de que o homem que é comandado, que é influenciado, que baixa a cabeça para a mulher, né, que a cabeça é feita por uma mulher, que não tem opinião própria, que quando se casa deixa de ver a família da mãe, deixa de ter contato com a mãe. Né? Por quê? Porque é mulher. Mas vai na família da mulher, vai ver a mãe da mulher, né? Tem contato com o pai da mulher, perde o contato com a família de origem. Né? A gente ouvia muito. Eu que era o terceiro, você imagina, se eu tenho registros disso, você imagina que o segundo e o primeiro ouviam. O primeiro, principalmente, né? Que foi o que ela aprendeu, né, Paula? Seguramente. Foi o que ela aprendeu. Não só tenho certeza disso, que eu falei seguramente, não só tenho certeza, como eu ouvia também na família dela, de origem. Né? Então, uma família extremamente conservadora, em termos de costume. A gente está falando de avós, meus avós, os pais dela, que nasceram em 11, né? Na década de 10, 20, ou seja, nasceram perto da Primeira Guerra Mundial, né? Então, perto do início da Primeira Guerra Mundial. Então, a cabeça é extremamente conservadora, né? E voltada para isso. Sim. Né? Onde a mulher também tinha que ficar dentro de casa, né? Tinha que ficar dentro de casa porque, né, os homens estavam morrendo, né, nas guerras, né? Então tinha toda uma formatação em termos de educação, né, voltada para esse viés mesmo, né? Então, como você falou, é como ela aprendeu, sem dúvida. E como que você vê tudo isso hoje
na sociedade, como é que você enxerga esse prejuízo todo para os homens? Porque para as mulheres a gente já sabe, né? Os números estão aí, a violência é gritante ainda, né? Mas para os homens, como é que você enxerga isso? Como que o machismo faz mal para os homens? Então, você sabe que, me colocando em análise, né? Eu, por exemplo, não podia entrar numa cozinha quando estava ainda na casa da minha mãe. E por N razões, porque na cozinha é onde ela dominava, né? Então, ela que fazia comida e tudo mais. Porque ela era, e é ainda, porque ela está viva, um misto de dona de casa com uma mulher que tinha uma atividade fora de casa. Ela trabalhava fora também, como trabalha ainda, com a idade que tem. Mas assim, ela era um misto de dona de casa com uma mulher que tinha um trabalho fora de casa. Então ela ficava, grosso modo, dentro de casa, dando as ordens e mandando tudo mais. Então tudo certo, era o ambiente dela, né? Onde ela que comandava. Então cozinha era um lugar que a gente não podia entrar. Imagina, três garotos, né? Comida, a gente quando está crescendo e se desenvolvendo, tem fome toda hora. Eu acho que as meninas também têm. Só que assim, Sim. acho que são tão, talvez, cerceadas nesse direito. Né? Isso. Você vai engordar, hein? A gente não ouve isso. Eu nunca ouvi isso, você vai engordar. Né? Eu não ouvia isso. Tá gordo, hein? Não ouvia isso. Né? Ao contrário. Então, a gente comia muito. E todos grandes, né? Todos altos. Eu sou o mais baixo deles. Eu que menos cresci. Eu tenho 1,86 m. Então, todos grandes, né? Meu irmão do meio tem 2 metros de altura, quase. Então, a gente comia muito. Então, eu estava sempre na cozinha. Ficava puta, porque sujava a cozinha, né? E falava, cozinha não é lugar de homem. Ah, tinha esse discurso. Bom, mas é evidente que eu via isso o tempo todo. Falava, mas escuta, quero comer, como é que faz, né? Então, mas cozinha não é lugar de homem, né? Então, que a gente, na época, ouvia isso sem entender. Hoje a gente dá até risada disso, porque que idiotice, né? Mas assim, voltando para as influências, né? Então, por exemplo, se eu chego em casa e penso em alguma coisa para comer, eu vou para a cozinha. Agora, se a cozinha está com louça suja, primeiro eu como. Depois você lava. Primeiro eu como, vou dar uma relaxada, depois eu lavo. Agora, interessante como minha esposa, é que assim, até hoje, há 26 anos que eu estou casado, se entra em casa, já vê o que tem para fazer. Já vai lavar a louça, né? Ou qualquer outra coisa que tem para fazer. Se tem alguma coisa fora do lugar, tal, já vai lá. E não de uma forma neurótica, mas assim, de uma forma em que parece que tem um ordenamento, né, que faz parte do dia a dia, que assim, não pode deixar as coisas bagunçadas. Eu não tenho isso. Então assim, de novo, como é que influenciou isso? Como é que você sente essas influências? Por exemplo, esse é um exemplo do dia a dia. Não me vejo, não me sinto obrigado, por exemplo, a colocar coisa em ordem. Se eu estou querendo alguma coisa, quero descansar, eu quero comer alguma coisa, quero beber alguma coisa, vou lá primeiro me satisfazer, depois eu vejo o que tem para fazer. Né? Tá. E você vê que isso é um pouco do cotidiano dos homens? Vejo isso como um lugar comum na fala de alguns homens, quando eu atendo eles aqui no consultório, quando eles se referem, por exemplo, eu ajudo. Está reclamando, mas eu ajudo. Né? E é meio que isso mesmo, porque assim, a gente não tem o ordenamento, né, para isso, ou seja, não tem uma ordem interior, né, que nos coloca... Não foi programado para isso, né? Eu acho que essa é a melhor metáfora. É como se a gente não tivesse sido... Como se a gente não tivesse sido, não fomos programados. Eu, pelo menos, a minha geração, talvez, não sei os homens mais jovens, né, mas da minha geração, eu, pelo menos, não me vejo programado nesse sentido. Tá. Né? E quantas foram as vezes, e até hoje é assim, que eu viro para minha esposa e falo, escuta, cai fora disso também. A sua hora de trabalho, né, ou o seu trabalho é muito mais, depende muito mais de você do que esse aqui do cotidiano. O que você quer fazer? Quer arrumar alguém que faça esse serviço? A gente contrata, né, contrata alguém para fazer esse serviço. Ou seja, em outras palavras, né, vamos colocar alguém para trabalhar também que não seja você. Né? Ajuda a economia, movimenta a economia. Né? A pessoa também vai ter uma atividade, vai ter dinheiro também que vai entrar. Enfim, eu penso assim. Né? Tá. E fui criado assim também. Na minha família de origem, em casa, tinha também sempre a presença de uma pessoa, né, junto à minha mãe ali. Depois de um certo tempo, depois que eu nasci, né, tinha ali a presença de uma pessoa que ajudava também em casa. Então faz parte da sua cultura, faz né? parte dessa formatação. Do mindset, né? Exato.
Ô Paulo, e no consultório, quais são as principais dores dos homens? O que você sente que esses homens estão sofrendo aí? Tem o peso do machismo? Muito, muito, muito. Em vários aspectos, né? Por exemplo, de não compreender muito bem a relação com a mulher, com o feminino, em vários momentos, como por exemplo, sei lá, quando a mulher se casa, quando ela tem a responsabilidade ou que ela puxa para ela a responsabilidade que tem em relação à casa, então não entendem isso, né? Como eu falei agora há pouco do verbo, né, que a gente usa muito, que é o ajudar, mas eu ajudo, né? Uhum. E assim, mas se ajuda e ajuda pouco, né? Ou seja, critica, né? Ajuda. O homem se sente sensível por demais quando ele faz alguma coisa, né? Ele se sente muito sensível quando ele não é percebido naquilo que ele faz. Porque nós fomos criados, ou pelo menos eu estou falando de mim, da minha criação, melhor falar de mim, o homem é criado e ele mede, né, o seu valor pelo que ele faz. Né? Então, eu acho que isso também é talvez um resquício aí, ou uma influência do machismo. Né? Nós somos, pelo menos eu sinto assim, e sinto isso também por parte dos homens que me procuram no consultório, que nós somos meio que avaliados o tempo todo pelo que a gente faz. Uhum, né? Pelo resultado. Isso, pelo resultado. E gostam mais da gente quanto melhor for esse resultado. Essa é uma percepção sua das dores apresentadas. Sim. É como se o desempenho fosse uma espécie de um crivo, né? A ideia de desempenho fosse uma espécie de um crivo que é colocado sobre o homem, né? E conforme os resultados que ele apresenta, e quanto melhores esses resultados, melhor avaliado ele é, mais amado ele vai ser. Né? Tá. E o quanto isso pode ser desastroso para o humano? Se a gente pegar, por exemplo, na área da sexualidade, onde o sexo, né, fica sempre sendo também avaliado, testado, mensurado, né, e as pessoas tecem, né, elaboram expectativas a respeito do momento em que vão se relacionar sexualmente, isso é péssimo, né? Porque você vai com essa expectativa também de desempenho. Uhum. E aí afeta os dois lados, né? Numa relação heterossexual, né, vai afetar os dois lados, porque essa mulher, né, quando estiver na cama com esse homem, também vai esperar isso desse homem. Uhum. Então afeta os dois lados dessa história, né? Sim. Afeta as duas extremidades, né? E aí o homem numa extremidade, a mulher na outra. E nesse espaço aí que deveria uni-los, né? Um espaço que os distancia. Triste, né? Muito, muito. Tá. E que aí, de repente, o casamento vai para o espaço, muito rapidamente, por sinal. Tenho observado cada vez mais a procura nesse sentido, quando o sexo não está indo bem por causa de uma ideia de desempenho, né, de um desempenho que não acontece, que o casal bate na porta aqui, né, e muitas vezes quando bate já estão com a ideia de separação na cabeça. E o gatilho é quando chega na cama, né? Porque antes disso as pessoas não se dão conta, né? Em geral não se percebe. Exatamente, né? Não se tem a percepção disso no dia a dia. Uhum. E é como você falou, a cama vira uma espécie de um sinalizador, né? de um sinal que fica vermelho, né? Amarelo no primeiro momento, né? E depois vermelho que não dá mais. Tipo, temos que procurar ajuda, assim não dá mais. Né? E em relação, agora a gente chegou aqui no Novembro Azul, né? Com essa campanha da prevenção do câncer de próstata. Eu acho tudo isso muito legal, mas eu acredito que tinha que ser isso durante o ano inteiro, né? E como é que os homens que você atende trazem essa coisa do cuidado com a saúde? Em geral, eles se cuidam ou não? Como é que você vê isso? Então, eu falei para você do exemplo, né, dos modelos, e aí voltando lá para o modelo que é meu pai, que foi o primeiro homem da minha vida, né? Cuidava muito mal da saúde. Né? Então, meu pai veio a falecer com 64 para 65 anos. Novo, né? Jovem demais, né? Se aposentou aos 49 para 50 anos, ou seja, 15 anos antes, né, dele falecer. Então, percebe? Trabalhou a vida inteira, né, desde garoto. Trabalhava com o avô, com meu avô, pai dele, e nunca parou de trabalhar. Né, mas quando teve a oportunidade de fazer isso, né, em pouco tempo veio a falecer. Antes de vir a falecer, então,
várias doenças, né, o acometeram. Então, desenvolveu uma cardiopatia, desenvolveu problemas ligados à função renal. Então, a função renal dele, quando ele faleceu, estava em torno de 20%. Né? Então, foi perdendo saúde, né? A cada ano que passava, né? Perdia mais qualidade de vida e mais saúde. Né? E nunca teve nenhuma orientação nesse sentido. Era uma pessoa com pouca informação e orientação nesse sentido. Tá. Tem um irmão dele, um tio, né? Que também faleceu antes dele até, mais novo que ele até, e foi acometido por câncer, já que você estava falando do tal do Novembro Azul, né? E aí eu me lembro que ano passado eu fui ao urologista. Meu urologista, Dr. Afif, João Afif Ábito, mandar um beijo para ele se ele estiver assistindo. Ele vai assistir. Eu vou falar para ele assistir que eu falei dele. Isso. Eu vou falar, assista lá que eu falei de você, mandei um beijo para ele. Um urologista, né, que eu sempre brincava com ele, que eu conheço o Afif há alguns anos, há mais de 10 anos, e eu falava para ele, João, eu chamo ele de Fifo. Fifo é o apelido do João Afif Ábito. Falava, Fifo, quando eu for fazer o exame, eu quero fazer com você. Ele falava, não, tudo bem, eu entendo a preferência, não precisa contar os detalhes do porquê. Eu falei, não, eu quero fazer com você. Eu gosto de você, admiro você como profissional e tudo mais. Ele falou, mas é muito cedo e tal, mas eu quero fazer. E aí, ano passado, tinha completado 45 anos, e agora parece que baixou, né, para 45 anos. Alguns casos, né? Eu estava vendo hoje, inclusive, alguns casos, se você tem histórico familiar, baixou. Isso. Ou o protocolo normal é após os 50. Após os 50. Né? E aí, exatamente por isso que eu procurei, porque eu falei para ele, falei, olha, meu pai não procurava médico. Quando a gente estava no início da consulta, ele me perguntou, mas por que essa visita tão, né, 45 anos? Eu falei, porque, olha, meu pai não se consultava com médicos só quando já estava em vias de acontecer alguma coisa de muito grave, que é o que aconteceu com ele mesmo. Infartou, ficou 11 horas infartado, depois que ele foi procurar o hospital. Meu Deus. Então infartou, ficou 11 horas infartado, foi procurar o hospital, depois que já estava com falta de ar, né? Literalmente ia morrer se não procurasse o hospital, e com muita dor. Era muito tolerante à dor, então não procurava a prevenção. Tive um tio que morreu antes do meu pai, né? E também não sei do histórico de saúde dele. Eu sei que ele tinha câncer, morreu com câncer, se não me falha a memória, câncer de estômago. Né? Então eu falei para ele, olha, poucas informações eu tenho sobre os homens da minha família. Né? Então, acho que é melhor começar do zero. Sim. Né? Então, vê o que você acha. Aí, foi a primeira vez que eu fiz o famoso exame do toque. Foi bom para você? Então, aí, quando terminou o exame, ele perguntou assim para mim, mando entregar naquele mesmo endereço? Eu falei, manda entregar o que naquele endereço? As flores! Estou revelando aqui momentos íntimos de consulta com o urologista. Que é engraçado isso, né? Porque se a gente for parar para pensar, a menina ou a garota, desde muito jovem, numa cultura mais contemporânea como a nossa, desde muito jovem já vai ao ginecologista, né? Eu fico bobo de ver que os garotos não têm esse mesmo cuidado. Paralelo, né? Você não tem um médico que você leva seu filho quando tem, sei lá, 12, 13 anos. Que médico que você leva seu filho para tratar de questões que envolvam aí a região, né, pélvica, por exemplo, né, que envolvam aí, por exemplo, o desenvolvimento, o crescimento dos órgãos sexuais, hormonal, né, a parte hormonal. Quem que faz isso, né? Eu não conheço. Eu falei isso sábado passado numa palestra para pais, exatamente isso. Hoje a gente tem o ebiatra, né, que cuida dos meninos, das meninas, né, na fase da adolescência, mas não é comum, né, os pais levarem, verdade. Eu vim conhecer essa especialidade da medicina, a ebiatria, depois que eu fui aluno dele. Eu não me lembro o sobrenome dele, mas o professor Maurício me deu aula no curso de psicologia. Ele era psicólogo na época que ele deu aula pra gente e já estava fazendo medicina. E tanto que ele gostou também da medicina, foi aluno de um professor muito conhecido nas faculdades de psicologia, e outras graduações também, odontologia e tudo mais, professor que tinha como sobrenome Manso. Então o professor Manso influenciou muitos professores, muitos profissionais a se tornarem médicos também. Acho que ele sabe disso. E aí o professor Maurício foi o primeiro ebiatra que eu conheci. Mas antes dele, que foi agora isso aí faz alguns anos que eu conheci a ebiatria.
Eu não sabia, por exemplo, e nem saberia dizer, né, que médico leva um garoto, né, para conversar mesmo sobre o que está acontecendo com o corpo, né? Sim. Claro que eu acho que esse papo poderia começar em casa, né? No Papo em Casa Isso. a gente fala sobre isso. Pegando o nome do seu programa, o papo poderia começar em casa, Lógico, né? Mas como a gente sabe que não começa, É. eu acho que de alguma forma você tem que ter Sim. também o mesmo cuidado que a gente tem com as meninas, com as garotas, a gente deveria ter com os meninos, com os garotos, né? Com certeza. E me fala, você ainda tem amigo assim machista que faz piadinha, que Você sabe que eu tenho amigos... se posiciona? eu tenho amigos assim na palma da mão, dá para contar, pegando uma mão, né? Dá para contar, acho que uma mão só é o suficiente. Exatamente talvez por isso. Não só o machismo me incomoda, como outras formas de preconceito. O sexismo me incomoda bastante, o racismo por demais, o preconceito contra pessoas de outras culturas, né, que a gente chama de xenofobia. Né? Então esses preconceitos todos me incomodam muito. Então por essa razão, amigos mesmo assim, amigos que eu considero como amigos, acho que eu tenho uns 5 homens, né, no caso, uns 5 aí que eu consigo conversar, que eu consigo me sentir à vontade, né, sem ficar com essa sensação de que eu tenho que estar em alerta também, para não entrar nas brincadeiras, não fazer parte. Eu fico em silêncio muitas vezes. Às vezes quando eu vou cortar cabelo, por exemplo, aliás, quando vão cortar meu cabelo, no salão onde eu vou, um salão de barbeiros, né? Eu até brinco, falo, tem muito barbeiro parado aí? Aí eu ligo para ele e falo, tem muito barbeiro parado aí? Ele fala, tem. Eu falo, então vou para aí agora. E aí quando eu chego lá, parece que o homem quando se junta, principalmente os de uma geração talvez um pouquinho anterior, e até os jovens, só fala besteira, né? Só fala bobagem. Acho que com as mulheres, não sei se deve ser a mesma coisa, mas aí a chance de você começar a ouvir coisas que vão para esses preconceitos, né, que vão desembocar nesses preconceitos, é muito grande. Tá. Então aí quando eu percebo isso, essa conversa jogada fora mesmo, sabe? Essa conversa eu não participo mais. Tá. Então por isso que a seleção é muito criteriosa. Amigo que eu considero como amigo, uns 5 talvez tá bom. Legal, que bom, né? Porque a gente vê isso em muitas rodinhas, em muitos grupos de WhatsApp, isso, né? isso. E algumas pessoas já se posicionando mesmo, ó, não quero mais esse tipo de mensagem, né? Eu acho isso super bacana, de ter uma posição, claro, né? De não querer saber mais desse papinho, Você falou do WhatsApp, até no WhatsApp eu recebo muita coisa. E também estou em muitos grupos. E quando eu recebo mensagens desse tipo, fico em silêncio. Porque já tentei o enfrentamento. Né, é um desgaste, né? Demais. E aí você ser acessado, às vezes no privado, e por pessoas que falam até, não perde seu tempo não. Não perde seu tempo com isso. Tá. Tipo, te desestimulando a enfrentar. Porque é verdade, o desgaste é muito grande. Né? É como se a gente desse murro em ponta de faca o tempo todo. Machuca, né? Porque depois você fica remoendo, eu fico remoendo a situação na qual eu participei. Então eu percebi que o desgaste era muito grande. Não vale a pena. Então eu caio fora. Mas, ao mesmo tempo, pode-se configurar uma omissão, né? Porque, com tanta informação que você tem, por que você não falou nada? Né? Então, eu já percebendo isso, por isso que eu falei que a seleção é mais criteriosa, eu às vezes acabo me isolando mesmo com esses amigos que são mais próximos, né? Eu algumas vezes já cheguei a falar, olha, para mim você não precisa mandar mais esse tipo de mensagem, sabe? Porque realmente é coisa que polui a sua vida, né? Não vale a pena. Não agrega, né? Não agrega. Ao contrário. Que delícia essa conversa. Que Paulo, bom. me diz, o que esse movimento Homens Não São Inimigos ressoou em você e te fez concordar em participar e dar a sua contribuição? Eu atendo casais também. Faço sessões conjuntas. Eu não trabalho com a conjugalidade, embora tenha formação para isso, mas eu não tenho a titulação para isso. Então, às vezes eu até começo, faço uma coisa ou outra, mas faço sessões conjuntas, e quando eu faço sessões conjuntas com casais heterossexuais, né, onde você tem lá um homem e uma mulher, aí que se evidencia muito isso tudo que a gente está falando, né? E eu já ouvi, não foi uma ou duas vezes isso ao longo desses quase 20 anos de atendimento, com esse trabalho em sessões conjuntas.
exatamente essa expressão, essa frase, né? Falada por homens. Tipo, eu não sou seu inimigo. Tá. Né? E muitas vezes, em muitos momentos, né? Em muitos momentos de sessões, vinha uma colocação do homem nesse sentido. Tipo, a gente está junto. Uhum. Eu estou do mesmo lado que você. Né? E fazendo uma retrospectiva, de novo, voltando lá para o passado, em alguns momentos eu ouvia meu pai falando isso. Por quê? Qual é a visão do homem? Que é aquilo que eu te falei do desempenho. Trabalho, vou de casa para o trabalho para casa, não fico em boteca, né? Então assim, não bato em mulher, né? Só trabalho para a família e tal, né? E mesmo assim não é o suficiente, né? Mesmo assim está criticando, não sou seu inimigo, né? Para você ficar me criticando, para você, né? Para você ficar me desqualificando, né? Ao contrário, a gente está no mesmo barco. Então, eu penso que esse seja o grande legado do machismo, né? Esse distanciamento que acaba gerando em homens e mulheres, né? Na relação de homens e mulheres, a relação entre homens e mulheres, né? E uma espécie de uma pecha mesmo, né? Sobre o homem, né? Como se fosse inimigo, né? Das mulheres, né? Que não pudesse caminhar lado a lado com as mulheres, né? Então, por isso que eu achei muito interessante. E a gente tem, né, muita coisa acontecendo, né? Acho que foi feito um documentário, né, O Silêncio dos Homens, né? Vários trabalhos sendo feitos e apresentados no mesmo momento. Então, poxa, acho que esse trabalho que você está desenvolvendo, Joana, acho que me chamou a atenção e veio, né, muito ao encontro de participar por causa disso. Né? Por isso que eu aceitei o convite de imediato e falei que me senti honrado por isso, porque eu acho que a gente precisa dar voz, dar voz aos homens, né? Que evidentemente que sejam homens conscientes de tudo isso. E que podem juntos, né, engrossar esse movimento, trazer outros homens, né? Dar voz para esses outros homens, assim como tem vários grupos de homens que conversam, né, que falam das suas vulnerabilidades, das suas fragilidades, né, engrossar esse movimento em favor, inclusive, né, a favor de um movimento maior, claro, que é o direito pela igualdade, né, de oportunidades, enfim. Então, eu fico muito feliz de você ter aceito esse convite, muito honrada com a sua presença. E eu quero que você deixe aí uma mensagem, então, para quem está nos assistindo, né? Sobre esse movimento, sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre o que a gente pode fazer, né? Para fazer a diferença. Deixa o seu recado. Eu vou pegar uma palavra que você falou agora há pouco, que é a vulnerabilidade, né? Eu gosto muito dela. Eu particularmente gosto muito dela. E aprendi que a masculinidade que nos torna, o que de repente nos faz homens, né? Ela também deveria ser revestida por esse entendimento da vulnerabilidade. Né? Porque você sentir, ou você, em muitos momentos, perceber a vulnerabilidade, ou seja, que você é vulnerável, tanto como qualquer outro ser humano é, né? Isso não te diminui enquanto homem, ou isso não mexe com a sua masculinidade. Ao contrário, é um indicador que você precisa de ajuda. É um indicador que você precisa conversar. É um indicador que você precisa, de repente, parar, né, e analisar e perceber o que está acontecendo. Né? Porque se você não fizer isso, o pior prejudicado vai ser você mesmo. E é um indicador de que você é humano, isso, né? Independente isso. do seu gênero, né? Sem dúvida. Mas o quanto que na construção da identidade masculina, essa ideia de vulnerabilidade sempre foi uma espécie de um fantasma, sabe? Né? Como se a gente tivesse que ser... por isso que eu usei a lembrança do mito da masculinidade, né? Que o autor fala que o homem é constituído, a identidade masculina é constituído por sucessivos absolutos. Né? Então nunca chora, não chora, nunca diz não, né? Seja forte. Seja forte. Então assim, são sucessivos absolutos, né? Então, se você é criado, é formatado dentro de sucessivos absolutos, né, você se distancia cada vez mais da ideia de vulnerabilidade, né, da sensação de ser vulnerável. Né? Sim.
temos que encerrar. Ótimo. Que bom. Senão depois ninguém tem paciência de assistir Já falamos também. demais. Já falamos demais. Ô Paulo, onde que as pessoas te encontram? Deixa aqui seus contatos, se você Olha, eu quiser. tem um site, que assim, é um site mais tipo um cartão de visita, né? Que é o www.paulotessarioli. O sobrenome que é horrível, tem gente que escreve com 2 L's, então Tessarioli, Tessarioli, Tá. paulotessarioli.com.br, lá tem os meus contatos, tem meu WhatsApp, tem telefone para agendar, enfim, tem um pouco da minha trajetória profissional lá. A gente vai deixar o link Legal. aqui para todo Ótimo. mundo Obrigado. conseguir te acessar. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E vocês fiquem de olho porque vem muito mais entrevista legal por aqui. Acompanhe o nosso canal e esse movimento. #Homens Não São Inimigos.